A vinhetinha para você falar alguma coisa, se quiser. Então, eu falei pra você, eu preciso falar no prefixo, você falou não. Não precisava falar de coisa, mas estamos na Rádio Massa. Então. Ó, a minha Rádio Massa. A minha Rádio Massa. Agora, ó. A partir de agora, no programa Na Geral, com os candidatos ao pleito municipal da cidade de Brusque. Agora, na Massa FM. Olá, boa noite. A partir de agora, o programa Na Geral, um pouco diferente hoje, né? Diretamente dos estúdios de Brusque, logo mais, o Elias Silveira, diretamente de Balneário Camboriú, a rádio, mais uma vez, cumprindo o seu papel e, de alguma forma, contribuindo para que o ouvinte aqui de Brusque possa escolher o candidato que melhor lhe represente. Hoje estamos com o candidato William Molina, da coligação A Resposta do Povo. Bacharel em Ciências da Computação, pós-graduado em Psicopedagogia, mestrado em Ciências da Linguagem, residente do centro de Brusque, veio para Brusque em 1990, é uma longa história com a cidade, são 33 anos, foi secretário de Fazenda, Gestão Estratégica, foi diretor-presidente do SAMAI de Brusque, responsável aí pela elaboração do processo de financiamento internacional do FONPLATA para a Prefeitura de Brusque. Um longo currículo. Boa noite, candidato, seja bem-vindo à Massa FM. Conta para os nossos ouvintes quem é o William Molina. E o senhor acha que esse pouco tempo à frente da prefeitura, o senhor vai conseguir colocar seus projetos em prática? Boa noite a todos os ouvintes dessa grande rádio, né? Rádio Massa. É um prazer estar aqui para a gente poder colocar a nossa população, a nossa comunidade bem informada a respeito das eleições que vão acontecer no próximo domingo, dia 3, né? Nós, brusquenses, né, sofremos uma grande interrupção do trabalho que havia sendo feito na Prefeitura Municipal de Brusque, uma decisão inconsequente do Tribunal Superior Eleitoral, apesar da nossa vitória aqui no TRE, nos tribunais de Santa Catarina, por 7-0, né? Houve uma covardia com a nossa cidade, onde nós tivemos, né, o afastamento do nosso prefeito e do nosso vice-prefeito. Quem perde com isso é a comunidade brusquense, é a população brusquense. Estamos passando por um processo eleitoral fora de época, onde todo o dinheiro investido é desnecessário, né? Mas é claro, por uma perseguição que a gente acredita que houve com o maior empresário da nossa cidade, que representa Brusque em todo o país, o Luciano Hang, que apoiou a candidatura do Ari, está nos apoiando, uma pessoa que só traz emprego, renda e visibilidade para o nosso município. Então, infelizmente, em razão de tudo isso, nosso prefeito foi afastado e eu estava, desde o início da gestão, com todo o processo de planejamento da nossa cidade. Então, eu me considero o candidato mais preparado para que esse 1 ano e 3 meses a gente conclua o que foi aprovado por 25.734 votos na eleição de 2020. Nos deu a oportunidade de finalizar o nosso projeto, o projeto aprovado pela população brusquense. Em resposta ao TSE, ao Alexandre de Moraes, vamos fazer justiça em nossa cidade. É o povo brusquense que tem que colocar o prefeito na cadeira. Brusque ainda não saiu da pandemia, é o que a gente ouve alguns ouvintes, né, que precisam do transporte coletivo na cidade. Quem sai para trabalhar de ônibus num sábado pela manhã precisa encontrar uma outra forma para voltar para casa porque não há linhas disponíveis. Uma reportagem do ano de 2013 de um portal do estado trouxe a seguinte manchete: falta de horário de ônibus atrapalha trabalhadores em Brusque. Isso foi lá em 2013, candidato. Qual a sua proposta para resolver esse problema de imediato? Nós, como eu disse antes, não temos apenas propostas, nós temos ações. Então, nós já estávamos trabalhando no novo processo de licitação para concessão do transporte coletivo em Brusque. Nós estamos com um processo bastante adiantado, a participação, inclusive, da universidade, junto à nossa equipe técnica da prefeitura. O processo de concessão de transporte coletivo, ele já está em andamento. A
estendendo a vários bairros, novas linhas, novos horários de ônibus. Com certeza a gente vai dar um passo gigantesco para resolver esse problema. Deixe que a gente termine o nosso mandato, faça a justiça com Brusque e estaremos dando essa resposta à população. Muito bem. Quais são os seus projetos para o esporte e como o senhor enxerga a luta do Brusque na construção aí do estádio? Primeiro, a gente tem que tratar do esporte comunitário, né? Eu acho que o esporte, o lazer, ele faz parte da vida da sociedade, tão importante para a construção de uma sociedade saudável, pessoas que tenham saúde, que é o mais importante para toda uma sociedade. Nós temos a intenção de fazer uma remodelação completa no Bolsa Atleta e no Bolsa Técnico, que nós já temos hoje um bom investimento na Fundação Municipal de Esportes, onde nós levaremos esse esporte aos bairros, favorecendo as comunidades onde nós temos quadras esportivas fechadas durante os finais de semana, onde nós poderemos, com esse projeto do Bolsa Técnico, além da formação de atletas de competição, também patrocinar momentos dentro desses espaços que a prefeitura tem nas escolas, abertos aos finais de semana, com atendimento profissional de técnicos que se disponham a criar escolinhas em todas as modalidades, levando dessa forma próximo à população, próximo à comunidade, a formação de novos atletas. Para as equipes de competições, eu sempre defendi, eu fui atleta de vôlei durante muitos anos, disputei mais de 10 Jogos Abertos em Santa Catarina, mas eu defendo que a formação dessas equipes, elas têm que ter a principal composição atletas da cidade. Então nós temos em Brusque os Jogos Abertos Comunitários, onde nós temos diversos atletas com potencial que podem ser beneficiados com o Bolsa Atleta, obviamente recebendo um treinamento adequado, formar boas equipes para a gente representar a nossa cidade. Eu sempre digo, nós não precisamos única e exclusivamente buscar títulos, buscar vitórias em relação às competições, mas tendo uma equipe de base formada na nossa cidade, pegando dessas equipes dos comunitários os melhores atletas e possibilitando o crescimento dessas pessoas, nós atingiremos o nosso objetivo. E a segunda parte da pergunta, também digo que para os outros são propostas, o nosso governo fez e está fazendo. Nós já consideramos um lugar para ser construído a Arena Brusque, onde nós estamos disponível lá na Estrada da Fazenda, inclusive a FENAGIP já fez o primeiro evento naquela localidade. O município pode contribuir com a doação do espaço, a doação do terreno, a infraestrutura local e todos os aparatos. Mas, obviamente, que nós temos que contar com a iniciativa privada, com uma boa gestão do próprio Brusque Futebol Clube, para que eles consigam, naquele espaço, construir uma arena que Brusque merece. Muito bem. O município disponibiliza, dentro da pasta da saúde, o Departamento de Bem-Estar Animal, que hoje se resume em ouvir denúncias de maus-tratos. O trabalho que deveria ser do poder público acaba ficando para a população mais sensível a esses casos. Fica para os protetores e protetoras que já possuem suas casas e apartamentos lotados de animais resgatados. Fica para quem trabalha com políticas na causa animal. Ou seja, sobra para todo mundo, menos para o governo municipal. Políticas públicas voltadas para a causa animal. Está dentro das suas propostas? Quais são elas? Dentro da causa? Bem, nós já desde o governo do Dr. Jonas, passando há 4 anos, e agora o governo do Arivec, 2 anos e 3 meses, praticamente 4 meses, nós fomos retirados injustamente, repito, né, pelo Alexandre de Moraes no dia 4 de maio, nós já tínhamos o compromisso da chipagem, a castração e o convênio com algumas instituições que trabalham com esses animais. Nós sabemos, né, da preocupação que existe da sociedade em relação a isso. Nós também temos o controle orçamentário e financeiro do município, que ele tem que dar razão, ele tem que dar condições de tratamento a essas situações. Eu acredito que a parceria, o convênio com instituições que trabalham nessa causa é muito mais produtivo do que a prefeitura assumir sozinha uma responsabilidade que nós sabemos que é muito grande, mas nós temos que dar toda a atenção. Então, a nossa parte, principalmente a questão da castração, da chipagem, para que a gente possa fazer o acompanhamento dessa situação, ela já foi feita, inclusive no governo do Arivec, que era o governo que nós participávamos. Então, tudo isso precisa, obviamente, melhorar
acharmos condições para fazer convênios, essas pessoas que recebem esses animais, para que depois elas possam colocá-los em adoção, algumas instituições importantes da nossa cidade, que hoje fazem esse trabalho, merecem que a prefeitura, através de convênios, consiga passar repasses para que elas consigam fazer o seu trabalho também. Sozinha, a prefeitura não teria condições de assumir toda essa responsabilidade. Todo mundo fala na criação de um canil público municipal, no hospital público municipal. A gente sabe de quanto isso teria de custo para a prefeitura. Então, com as parcerias, com as entidades que já possuem as clínicas veterinárias que nós temos no município, seria perfeitamente viável fazer um grande trabalho. Muito bem. O número significativo de pedidos de moradores vem preocupando vereadores que cobram aí ações da Secretaria de Assistência Social. Polícias e entidades também de classe, né? Para alguns parlamentares, a fixação desses cidadãos nas praças e locais públicos traz insegurança para a população. Qual a sua opinião sobre isso e o que fazer? Bom, a gente tem que ter, eu acho que nesse momento, uma sensibilidade maior com o ser humano. Essas pessoas, elas merecem ser acolhidas. Nós, é claro que sabemos que muitas delas sofreram abusos da família, outras tiveram problemas psicológicos, uso de droga, uso do álcool, uso de entorpecentes, tudo isso causou, né, ou causa nessas pessoas o momento que elas estão vivendo. Nós temos que ter a sensibilidade de fazer com que essas pessoas sejam novamente inseridas no contexto social. Hoje existem já alguns trabalhos em andamento. A questão do albergue, a questão do centro pop, essas atividades, elas, no nosso governo, elas estavam sendo desenvolvidas muito seriamente. Nós tínhamos um horário das 7 da noite às 7 da manhã para que essas pessoas pudessem se dirigir ao albergue. Elas tinham toda a parte da higienização, toda a parte, recebiam alimentação, recebiam um local para dormir, com tranquilidade, sem estar expostas ao tempo, ao frio, né? Mas tudo isso não basta. Nós sabemos, estamos no governo junto com pessoas que já fizeram vários estudos e várias possibilidades para a gente melhorar a situação do acolhimento dessas pessoas. Lembrando, são pessoas como nós, pessoas que merecem o nosso amor, merecem o nosso acolhimento, mas da forma correta. Não adianta a gente dar esmola nos semáforos, não adianta a gente colocar essas pessoas em locais inapropriados, que elas vão, obviamente, morar e voltar a morar na rua, né? Alguns, a gente sabe, até por relatórios que nós temos da assistência social, que têm o objetivo e têm como preferência morar na rua. Nós temos que respeitá-las, desde, é claro, que elas respeitem as demais pessoas, né? Que tenham um convívio social, não sejam agressivas, não ocupem lugares que atrapalham a circulação das pessoas, ou seja, são diversas situações que a gente merece um estudo. Na nossa proposta, seria de melhorar esse atendimento que é dado tanto no centro pop quanto no albergue. Primeiro, nós temos que cumprir a legislação, é bom deixar isso claro, né? Nós temos hoje uma legislação que diz que o nosso albergue tem que estar a uma determinada distância do centro da cidade. Isso é muito ruim. É ruim porque nós acabamos limitando o poder de ação da prefeitura. Porque se nós tivéssemos um local onde nós pudéssemos levar essas pessoas, dar toda essa atenção que é dada hoje e proporcionar a elas um relacionamento com um psicólogo, para entender o problema que elas têm, para fazer um tratamento bacana, elas possam receber informações profissionais, ser inseridas no mercado de trabalho gradativamente, para que elas possam se sentir úteis, elas possam se sentir novamente como pessoas que fazem parte do contexto social, fazer novamente o contato com a família dessas pessoas. Muitas delas a gente sabe que está fora de casa há muito tempo, às vezes por um motivo, uma briga, um desentendimento, alguma coisa com a família, mas isso já passou. Nós tivemos casos relatados de encontros emocionantes, que essas pessoas receberam a oportunidade de fazer esse tratamento, receberam a oportunidade de se reencontrar com a família e hoje elas estão novamente inseridas no contexto social, no contexto familiar, porque a família é a base de tudo, a família é a base da sociedade. Nós temos
como princípio, né? Deus, pátria, família e liberdade. E a família nós temos que ter como acolhedora, como a primeira entidade da sociedade. E nós acreditamos que se nós fizermos um trabalho voltado a isso, que essas pessoas possam novamente ser inseridas na sociedade, aí nós cumprimos o nosso papel, como bons gestores, como seres humanos que nós temos que ser, mesmo estando ocupando cargos políticos. Muito bem, para você que está ligando seu rádio agora, estamos conversando hoje com o candidato a prefeito, aqui a Prefeitura de Brusque, William Molina, da coligação A Resposta do Povo. Candidato, qual a sua proposta para ampliar e conservar as áreas verdes do município, considerando que elas comprovadamente colaboram para a saúde e bem-estar da população? Nós temos diversas pesquisas, né, que apontam que a qualidade de vida da nossa sociedade ela depende de momentos onde essas pessoas possam conviver pacificamente com a natureza, o contato, né, junto à natureza, o contato com a própria família, como eu citei anteriormente, e nós temos que, aqui em Brusque, nós já construímos diversas áreas de lazer, né? Tivemos investindo em praças novas, nós temos uma no Bateias, foi inaugurada recentemente, nós temos diversos locais, no Maluche nós temos uma praça fantástica que a família, as pessoas, os moradores da região frequentam de sábado e domingo ali, se vocês puderem dar uma passadinha ali, lugar maravilhoso, a praça aqui na frente da prefeitura, sempre cheia de gente, então nós entendemos que é função do poder público criar esses espaços. Nós temos um dos lugares mais bonitos para criar, né, esses espaços aqui na nossa cidade. E a nossa proposta é, na extensão, além de fazer todos os bairros, é lá que a população vive, é lá que nós, poder público, temos que atuar ainda mais fortemente, né? Mas nós também temos uma beira-rio maravilhosa, onde as pessoas têm caminhado, onde tu encontra famílias caminhando, tu encontra pessoas caminhando com seus animais. É um lugar onde nós podemos construir pontos de parada, com bancos para descanso, colocar profissionais de educação física para orientação de um bom alongamento, de uma boa caminhada, o tempo de duração, como deve fazer no início, no fim do trajeto. Ou seja, é muito tranquilo implementar em 1 ano e 3 meses essas propostas que nós estamos colocando para a nossa cidade. Lembrando, pessoal, existem, né, dentro do nosso projeto que nós construímos, Brusque 2030. Falando nisso, o pessoal vai lembrar do PEDEM, que é o Plano de Desenvolvimento Econômico do município, vai lembrar do Plano de Desenvolvimento do Turismo, todos os planos que nós fizemos para 2030. Mas nós estamos nessa entrevista, obviamente, falando da eleição que vai acontecer agora no dia 3, e o mandato é de 1 ano e 3 meses. Então nós temos que focar nessa resposta, nesse tempo de trabalho. Muito bem. A eficiência da lombada eletrônica apresenta índices comprovados de redução de acidentes em até 100%. A principal causa de acidentes de trânsito ainda é a imprudência do condutor associada ao excesso de velocidade. Por que a resistência de se colocar lombadas eletrônicas na cidade, já que tantos outros municípios já fazem uso? Uma autoridade de segurança comentou em nossa reportagem que os empresários da cidade são contra a instalação, que, segundo eles, afugentaria o turista. Mas isso não acontece em Balneário Camboriú, não acontece em Gaspar, não acontece em Blumenau, que a partir de amanhã vai voltar a instalar 18 pontos de controladores de velocidade. E o senhor deve ter conhecimento que o excesso de velocidade está tirando muitas vidas aqui na cidade de Brusque. O nosso plano de mobilidade, ele vem buscar algumas soluções nesse sentido. Nós sabemos que Brusque é uma das cidades que mais possui veículos por habitante no Brasil. Né? Não só veículos, carros, né? Mas motocicletas que concorrem no trânsito, né? Em razão, obviamente, dessa dificuldade que nós temos em relação ao transporte público da nossa cidade. É mais fácil hoje, as pessoas, né, sempre dizem isso em várias pesquisas que nós fizemos, em entrevistas, né, que é mais fácil comprar uma moto para ir ao seu trabalho do que usar um ônibus. Isso a gente já tem a preocupação em relação a isso, né, e tem a preocupação de melhorar através do plano de mobilidade.
Respondendo diretamente à tua pergunta, assim, ó, eu particularmente acredito que a educação no trânsito ela tem que vir em primeiro lugar. As pessoas têm que ter consciência do uso das vias, da velocidade permitida naquela via, da forma que devem conduzir os seus veículos para não colocar em risco a sua própria vida e a vida do outro, né, que está no outro veículo. E em relação às lombadas eletrônicas, particularmente eu não sou favorável. A gente teria que fazer um estudo mais aprofundado para que a gente pudesse realmente ter certeza da sua eficácia, da sua eficiência, para que a gente pudesse fazer um estudo no nosso município de quais locais elas poderiam ser instaladas, de que forma poderiam ser instaladas. Por quê? Muitas vezes a gente vê, escuta e acompanha locais onde essas lombadas foram instaladas em outras cidades, em outras regiões, simplesmente como uma arrecadadora ainda mais de imposto do cidadão, que está cansado de pagar imposto e não ter soluções por parte da gestão pública. Nesse caso da lombada eletrônica, repito, precisamos fazer um estudo para comprovar a eficiência e ver se realmente Brusque teria capacidade, até comportaria, quais locais seriam instalados, um estudo de tráfego que pudesse nos trazer essas respostas. Candidato, mas o contribuinte só vai pagar se ele excedeu o excesso de velocidade. O senhor já andou com certeza na Beira-Rio, né? Aquelas placas de 40, 60 km por hora não funcionam. É um desrespeito, é isso que eu digo. Talvez a educação no trânsito ela poderia ser feita de uma outra forma. A gente poderia, através de projetos, né, dentro das escolas, projetos dentro das entidades, nos unirmos junto às empresas, porque a maioria das pessoas que circulam na nossa cidade são trabalhadores, são trabalhadoras, né? E eu acredito que a educação no trânsito tenha que vir em primeiro lugar. Como eu disse, repito, não estou dispensando ou descartando a possibilidade. Teria, na minha opinião, como candidato, que haver um estudo técnico por parte de profissionais especializados na área que comprovassem que essa medida seria eficiente dentro do nosso município. Simplesmente colocar lombadas eletrônicas, radares móveis, radares escondidos, isso é completamente, acredito que seja a tal da indústria da multa, né? E isso nós não temos intenção. Acho que é um projeto descartado, mas vou repetir para finalizar minha pergunta e que fique muito claro para a população. Se for um estudo técnico que engenheiros de trânsito comprovem a eficiência para diminuir acidentes, salvar vidas, poderemos sim estudar, rever a nossa posição para que a gente possa fazer o melhor para a nossa sociedade, o melhor para a nossa cidade. Muito bem. A falta de médico e a demora no atendimento, os procedimentos, é um problema recorrente na cidade. Quais são suas propostas para a área da saúde? Como digo, não temos proposta, nós temos ações. Nós, desde quando criamos, né, juntamente, eu trabalho na Unifeb, tenho muito orgulho disso, há quase 25 anos sou professor e acompanhei desde o início a criação do curso de medicina da Unifeb. Por quê? Porque durante todo esse processo que nós estamos à frente do governo, nós somos sabedores da falta de profissionais na área de saúde, principalmente que queiram vir para o interior, como é Brusque, né, uma cidade de interior, fazer a sua vida profissional. Isso dificulta na contratação. Nós tivemos inúmeros processos seletivos, concursos públicos, onde nós tivemos a aprovação de alguns médicos que não quiseram vir para Brusque, não aceitaram vir para Brusque porque tiveram oportunidades em cidades maiores. Então a gente sabe a dificuldade quando a gente vai para a contratação desses médicos e eles não querem aceitar o cargo. Lembrando, população, a gente faz o concurso. O médico, quando aprovado, ele tem 30 dias para dizer se vem ou não vem aceitar a vaga. O próximo do concurso é chamado. Esse também tem mais 30 dias para aceitar. Isso causa uma demora, causa um transtorno na contratação que a gente tem trabalhado intensamente. Dr. Oswaldo é um médico, o meu vice, né? Conceituadíssimo na cidade, tem um respeito de grande parte da população e sabe dessa dificuldade em relação à contratação de médicos. Então, voltando ao ponto de partida, nós fomos incentivadores para que a Unifeb montasse o curso de medicina na nossa cidade. Temos o orgulho de dizer que o nosso governo vai ser
foi o principal articulador de todo o processo. O Arivec, quando prefeito, esteve em Florianópolis, esteve em Brasília, junto aos reitores da Unifeb, buscando aprovação no Ministério da Educação, no Ministério da Saúde. Ou seja, todo esse processo foi feito para quê? Para que a partir do ano que vem, nós teremos a primeira turma de médicos formado na nossa cidade. Nós acreditamos que na sequência, nos próximos semestres, a partir de 2024, a formação desses médicos que ficarão em Brusque será em grande número e, obviamente, essa demanda será suprida. É um projeto de longo prazo, obviamente, que nós estaremos colhendo os frutos já a partir, se eu não me engano, a formatura da primeira turma de medicina, com grande orgulho, a partir de 15 de dezembro de 2024. Aí nós teremos essa situação da contratação de médicos, né, praticamente resolvida. Muito bem. Por que os brusquenses deveriam votar no senhor? Como eu disse, nós tivemos em Brusque uma grande covardia com o voto da nossa população. Foram 25.734 votos que foram dados para a eleição do nosso prefeito e do nosso vice-prefeito, tirados covardemente pelo Alexandre de Moraes, o ministro do TSE. Nós já tínhamos vencido todas as instâncias em Santa Catarina. O Lewandowski, que era o relator do processo em Brasília, já havia pedido o arquivamento desse processo por não haver fundamento no processo de afastamento, né, e cassação do nosso prefeito. Foi de uma forma injusta, de uma forma covarde, que o nosso prefeito e vice foram tirados. E nesse contexto, o Ari, que era o nosso prefeito, juntamente com o pastor Gilmar, pediu para que a gente assumisse a frente nessa eleição, eu e o doutor Oswaldo, para darmos sequência nesse trabalho. Concluímos o que a população havia aprovado em 2020. Com 25.734 votos, eles aprovaram o nosso plano de governo e nós temos o direito de fazer até 2024 a conclusão desse plano, que digo, já está com mais de 75% concluído, faltando apenas em torno de 20%, 25% que nós iríamos concluir nesse 1 ano e 8 meses que nos tiraram de forma covarde. Por isso eu peço à população de Brusque, nos dê essa oportunidade, nos dê esse voto de confiança. No dia 3, vote no 15, vote Molina e doutor Oswaldo, para que a gente recupere o mandato que nos foi dado e conclua o nosso governo. Candidato, nós temos alguns minutinhos. Quais os pontos mais importantes do seu plano de governo que o senhor gostaria de destacar? Bom, eu tenho, né, muito orgulho de fazer parte da educação. Eu sou professor, como eu disse antes, né? Já lecionei numa escola pública do estado, já lecionei numa escola particular, Colégio Honório Miranda, com muito orgulho. Estou há quase 25 anos lecionando no ensino superior na Unifeb e eu acredito que a educação, a saúde e a segurança são os principais temas para que a população possa ter, né, uma boa vida. Brusque é uma cidade maravilhosa, todos querem vir morar na nossa cidade, uma cidade com muita oferta de emprego, com qualidade de vida. Nós somos, né, classificados sempre entre a segunda, a sexta cidade com maior segurança para se viver no país, graças ao convênio também que a prefeitura tem com a Polícia Militar e a Polícia Civil da nossa cidade. Essas parcerias são fundamentais para que nós tenhamos essa linda cidade, essa cidade maravilhosa que nós, brusquenses, temos orgulho de morar e receber todas as pessoas com o coração aberto que queiram vir trabalhar, contribuir para o nosso futuro. Qual o ponto mais urgente que o senhor acha necessário assim que o senhor assumir? É isso que eu preciso mudar ou dar sequência? A gente precisa urgentemente, depois de 2 anos de trabalho, dar sequência ao projeto que nós garantimos através do Fomplata, que é a questão da infraestrutura da nossa cidade. A continuação da Beira Rio até Dom Joaquim, isso é um compromisso fundamental. O canal extravasor que vai nos livrar das enchentes, melhorar quando nós temos grandes volumes de chuva.
Obviamente, com a pavimentação daquele espaço, nós teremos uma maior mobilidade em relação ao trânsito, né, para Dom Joaquim. A gente sabe quanta dificuldade nós temos. A Rua Vitor Meirelles, que é um compromisso assumido e já está, inclusive, em fase de licitação. Nós temos ali uma rua que triplicou o trânsito nesse período, que vai da Ponte do Trabalhador à Rótula do Barateiro, que já está em licitação. E nós iremos fazer, assim que assumimos o governo, nós temos o compromisso de fazer com que essa rua fique pronta e diversas outras ruas. Nós temos hoje 30 milhões de dólares, mais 7 milhões e meio de contrapartida da Prefeitura, aproximadamente com o câmbio de hoje em torno de 190 milhões de reais, que estão à disposição do governo de Brusque, junto ao Banco Fomplata, para esses grandes investimentos. E é isso que nós precisamos para a nossa cidade. Crescer, desenvolver e transformar Brusque numa cidade cada vez mais linda para se viver. Hoje conversamos com o William Molina, da coligação A Resposta do Povo. Obrigado, candidato. Obrigado a todos os ouvintes da Rádio Massa, a todas as pessoas que estiveram conosco neste momento, né? E não esqueça, dia 3, aquele voto de confiança. Vote 15, Molina e Dr. Oswaldo. Obrigada, candidato. Obrigada, Fábio. E agora a gente vai para os estúdios de Balneário Camboriú. O Elias está esperando a gente.